Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Louvado seja Deus. Pode se assentar, quem está de pé. Eu tinha uma dinâmica para fazer com as irmãs, mas estamos aqui. O problema não é quem não está, né? A gente temos que fazer aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, independente se tiver uma ou duas pessoas. Mas antes de eu ministrar essa palavra, hoje eu estava ouvindo um testemunho sobre as pessoas roubando o tempo de Deus. Como assim, maninho, roubando o tempo de Deus? O seu tempo é roubado quando você deixa tantas outras coisas e desprezas de Deus. Tem coisa que fazemos, que tiramos o tempo que é do Senhor. Momento de oração, momento de pregação, momento de ler a palavra, momento de ministrar, momento de você ir para a casa do Senhor. E aí chega o tempo que as horas passam tão rápido e ela rouba esse tempo. Você não consegue manter uma vida adequada a compartilhar com os irmãos dentro do templo. Porque a maioria das vezes o tempo rouba isso de mim e de você. E eu quero, e é uma crítica mesmo nessa noite, é uma crítica, é uma reclamação. Na festa todos estão, a igreja está cheia, lembra que eu falei antes? Que na festa a igreja fica lotada, as cadeiras não dão conta, o povo também na festa fica desapercebido, mas a igreja está cheia. Você não consegue muito prestar atenção na festa, não consegue, irmãos, porque a igreja está lotada, a igreja está cheia, mas poucas pessoas têm prestado atenção na palavra de Deus. Poucas pessoas têm dado atenção à palavra do Senhor. Poucas pessoas têm pegado a palavra para ser transformado. Aleluia. Aí você olha para o culto de domingo, o culto da família, e aonde a sua família está? Aleluia. Aonde o povo que congrega aqui está? Aleluia. O tempo roubou. A enfermidade, a gripe, a roupa, o sono, o trabalho, tudo isso rouba o nosso tempo com o Senhor. Ah, não precisa ir para a igreja, precisa sim. Precisamos estar no templo para adorar o Senhor junto, porque na tua casa tu não consegue adorar o Senhor o tempo todo. Em casa tu não consegue tirar 2 horas de oração, a não ser que você esteja só. E olhe lá que o celular vai roubar seu tempo. Aleluia. Alguém vai bater na porta e vai roubar seu tempo. Aleluia. E estamos vivendo desse jeito, irmãos. É melhor para o trabalho do que para o Senhor. A obediência no trabalho é mais do que para o Senhor. A Bíblia diz que todas as 10 estavam juntas, carregando o seu azeite. As 10. Carregando o seu azeite. No meio do caminho, elas param. Porque estavam o quê? Cansada. As 10 carregavam. De repente, 5 delas não levou o azeite de reserva. Aí a Bíblia diz que elas adormeceram. Todas elas. A igreja. Carregando as suas lamparinas. Carregando a presença de Deus. Mas de repente cansa. De repente fica
Estava cansada? E dormiram? Mas de repente, a Bíblia diz que disse, veio o quê? O noivo. Aí veio o noivo. Aí as prudentes continuam com seu azeite. As nécias, as loucas, já não carregava mais consigo a reserva. O que é a reserva? É você estar em constante oração, buscando a presença de Deus. É você estar se alimentando da palavra de Deus. É você estar indo ao templo adorando a Deus. Porque aquela mulher encurvada, se ela não fosse todos os anos ou todos os dias à casa do Senhor, ela não tinha recebido a sua cura. Porque todas as vezes que ela ia, ela ficava num canto lá, separada, escondida. Ninguém enxergava, ninguém sabia do problema dela, até que chega o noivo e chama ela para o meio do templo. É necessário, querido, você estar no templo para você ouvir a voz de Deus. É necessário carregar com você todos os dias as lâmpadas acesas, para que você vença as batalhas, para que você vença as guerras. Porque o que tem desanimado o povo de Deus, muitas vezes, irmão, é tirando o tempo que é de Deus. Você quer crescer profissionalmente, mas rouba o tempo de Deus. Quer crescer, mas não quer dar prioridade ao Senhor. Quer ganhar uma casa, mas não quer dar prioridade ao Senhor. Antes da casa tem que ter a presença de Deus. Você precisa carregar aonde você for. Não é pecado você ter uma casa boa, mas é pecado você rejeitar as coisas de Deus. É você fazer as coisas de Deus relaxadamente. Isso aqui nas loucas faltou o que? A reserva. Caminhou todas elas juntas. Tem igreja que caminha com a igreja, mas a igreja na hora vai faltar. Mas se você estiver ali juntinha, você vai vencer. E a Bíblia diz que as 5 que estava pronta, preparada, era que tinha uma dedicação. Chega o noivo e diz, venha. E elas entram. As que não tinham, foi comprar. É o tempo que você está tirando de Deus. É esse tempo de você não fazer a obra de Deus. É esse tempo de você não dedicar a sua família. Tirando o tempo. As famílias também estão se perdendo, irmão. Sabe por quê? Por causa do celular com a criança. Eu não estou falando de adulto não, que adulto já sabe. Mas hoje os pais têm pegado o celular e colocado nas mãos dos filhos. Em vez de colocar um desenho bíblico. Em vez de ir lá para a palavra. Em vez de colocar um louvor. A maioria das crianças hoje não sabe louvar mais nenhum playback. Não sabe não. Porque o celular tem roubado o tempo das crianças. Poucas igrejas têm grupo de adolescentes e de crianças, irmãos. É culpa das crianças? Não, é culpa dos pais. Que não têm dominado seus filhos. E saindo elas ao comprar, chegou o noivo, e os que estavam apercebidos entraram com ele. Aí mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade eu vos digo que não vos conheço. A igreja tem noção, irmãos, dessa palavra? De você
receber essa palavra do Senhor, que eu não vos a conheço. Essa palavra é forte, irmãos. Às vezes ficamos tanto focados em outras coisas que não temos tempo para o Senhor. O mundo, irmãos, o adversário não está brincando de ser crente. O mundo está terrível, irmãos. Você que fica em casa aí, quietinho, você não vê nada, não. Você não consegue, não, enxergar, não. Agora sai, irmãos. Eu convido a você a sair da sua casa. Aí em lugares que você não foi ainda, que tem pessoas carentes, para você ver. Eu convido a você a encarar, fazer um desafio. A tirar um pouco do seu tempo e ir para a rua para você ver o que você vai achar. O que você vai ver. Vai dar uma tristeza tão profunda no teu coração. Pessoas passando necessidade. Pessoas com fome da palavra. Esperando por mim e por você. Pessoas doentes, irmãos. Doentes sem poder se levantar. Pessoas enfermas sem poder se mover. Pessoas com depressão querendo se matar. E você está com a saúde boa. E você não vem para a casa do Senhor. Vem quando bem quer. Você com a saúde, uma gripe aqui, uma coisinha ali. Mas você está bem, você trabalha. Tem como você ganhar seu salário, manter a sua casa. E Jesus está te chamando para fazer a obra e você diz, amanhã eu vou. Hoje eu não tenho tempo, amanhã eu vou. Ah, depois eu vou. O tempo é agora, o tempo é hoje, irmãos. Jesus está te convidando para você ir hoje. Para você sair hoje. Tira um tempo, irmãos, tira um dia para você ir. Convide alguém, chame alguém mais próximo e vai para você ver, irmãos. E nela fora não é aqui em Eunápolis. É aqui, irmãos. Tão pertinho de mim e de você. Você pode ter uma cama boa para dormir. Você pode dormir até as 9 horas. Se você não está trabalhando. Levanta, toma seu café. Você tem seu almoço digno. Enquanto outras pessoas, irmão, não estão conseguindo nem levantar da cama. Não está conseguindo sair. Está precisando de uma roupa para vestir. Está precisando que você levante ele, ajude ele a tomar um banho. E você estamos aqui como essas loucas. Querendo andar junto, mas sem reserva. Vindo à casa do Senhor de qualquer jeito, vindo por vir. Ah, eu vou lá. Por vir? Não, querido. Saia da tua casa com a convicção. Eu vou lá adorar o Senhor. Eu vou dar o de meu melhor. Porque quando você pede para que Deus cuide da sua família, para que restaure Deus, Ele restaura. Para quando você pedir para Deus curar alguém da tua família, Deus curar não é troca não, querido. Porque com Deus não tem barganha. Ninguém barganha Deus. Mas com a misericórdia dEle, Ele ouve o teu pedido, a tua oração, e Ele te dá. Ele te entrega. No momento de aflição, Ele viu o anjo para te dar um livramento. Mas aí, nós queremos ficar adormecido. É tempo de você acordar. É tempo da igreja despertar. É tempo da igreja se unir. Da igreja se levantar. Ajudar de mão dadas. Vamos fazer a obra do Senhor. Você vai encontrar, irmãos, pessoas com dores. Hoje mesmo eu acordei 9 horas. E depois de tomar meu café com meu esposo,
abri a janela, tinha um Senhor e cortou meu coração. E eu percebi que aquele Senhor, ele estava tremido de cada minha janela lá embaixo. E ele catando uns ferros. E tinha uma marmita que alguém tinha deixado, de resto de comida. E eu vi ele pegando. E naquela hora cortou meu coração. Eu disse, Jesus, a minha casa tem comida. E eu perguntei para ele, o senhor está pegando ferro? E ele balançou a cabeça e empurrando a galinhota meio tremendo. E eu disse, tem um bocado aqui, tem uns aqui, porque na casa do fundo tinha um bocado de ferro velho, né, que o povo deixou um fogão. E eu falei, vou abrir o portão e mandei ele subir. E eu disse para meu esposo, levanta, vamos ajudar ele precisa de ajuda. Meu esposo ficou assim, e aí eu pegando os ferros, e eu disse, ajuda ele. Aí Edivaldo pegou as coisas, levou lá para baixo, e eu disse, você olhou o que tem naquela marmita? Ele pegou a marmita, um resto de comida, que alguém deixou, talvez ontem ainda. Não deixe ele comer. E o meu esposo voltou lá embaixo para ajudar ele. Para ajudar ele a se alimentar, irmãos. É na porta da nossa casa. Às vezes nós não prestamos atenção. Porque achamos que é um mendigo. Mas são pessoas, irmãos, que não têm um salário, irmãos. Tem pessoas que estão com o salário cortado. Porque tomou tanto empréstimo, acabou. Tem pessoas que têm um Bolsa Família. Mas não tem, foi cancelado. Está passando necessidade. E o que nós fazemos? Comemos do bom e do melhor. E muitas vezes falamos, eu não tenho nada a ver. Você tem sim, você é um ser humano. Ele também é um ser humano. Ele é uma pessoa que Jesus ama, assim como ama a mim e ama você. Está na hora da igreja se unir, irmãos. Se unir. Eu não estou dizendo ir lá postar foto igual muitos fazem, não. É se unir, irmão, para ajudar o próximo. É sentir no seu coração que tem pessoas que estão precisando da minha ajuda e da sua. Se for necessário, irmãos, pega o dinheiro que você tem e dá. Se for necessário, faça um prato de comida e dá, irmãos. Deus, ele vai prover para você. Deus, ele vai prover. Deus, ele vai dar de volta para você. Porque nós, às vezes, queremos servir ao Senhor, querendo coisas em troca. Né, presbítero Fernando? Queremos servir ao Senhor. Pai, eu vou lá te adorar. Eu vou lá orar, mas eu quero que o Senhor me dê um carro. Senhor, eu vou lá naquela igreja, mas eu quero que o Senhor me dê minha moto. Senhor, eu vou lá naquela igreja, eu vou cantar hoje, eu vou pregar hoje, mas eu quero que o Senhor me cura. Não, querido. Você vem adorar, mesmo enfermo. Porque se Deus te curar, Ele é Deus. Se não, Ele vai continuar sendo Deus, mas você vai continuar ficando enfermo. Porque Deus, Ele só faz o que Ele quer comigo e com você. Mas quando você adora, sem pedir nada em troca, Deus, Ele usa de misericórdia. Deus, Ele usa de misericórdia, irmãos. Eu nunca escondi isso. Eu já vivi com 2 peças de roupa, irmãos. 2 peças de roupa. Hoje eu abro o meu guarda-roupa e sempre eu estou orando e agradecendo a Deus. E eu tenho doado. Sabe por quê? Rosana está aqui de prova. Porque o Senhor sempre me dá condição de comprar, irmãos. Dependente se eu doar ou não. Mas nós temos que olhar, irmãos. Sabe por quê? Porque a igreja é eu e você. E precisamos se juntar. Precisamos ter o azeite. Precisamos ter a presença do Senhor. Esse azeite que cura a nossa alma. Esse azeite que cura a nossa vida. Que cura as nossas feridas. E muitas vezes estamos preocupados com a nossa dor. Estamos preocupados se a nossa mesa não tem carne. E deixamos de preocupar com o próximo. Vamos se preocupar com o próximo. Porque de você, Deus, Ele já está cuidando. Deus, Ele já está cuidando, irmãos, de você.
você está aqui nesta noite, saudável, glorificando ao Senhor. Talvez as suas dores no corpo não compara com alguém que está no leito, lutando contra a vida, querendo viver, querendo levantar, querendo sobreviver, dizendo: Deus, coloca a esperança em mim, coloca a fé em mim para que eu saia dessa cama. Pessoas com câncer, irmãos, talvez é o último mês, talvez é a última quimioterapia que ela vai fazer, mas dentro do coração dela há uma esperança, porque Deus é nossa esperança. O Senhor está te chamando para viver coisas novas, irmãos, dentro dessa palavra. Aleluia. Vamos vigiar, irmãos, no que fala. Vamos vigiar, porque a sua palavra, ela tem poder. A sua palavra pode abençoar, mas o que sai da sua boca também pode matar alguém, pode ferir alguém. Eu conversando com a irmã Raquel e outra irmã, e ela disse assim, ó: meu marido está me dando trabalho, não sei o que, está doente. Eu falei: ore a Deus, irmão, se Jesus quiser, Jesus leva. Não demorou, irmãos. Eu não sei nem se ela orou. Não foi por causa de mim, não foi por causa de Raquel, não foi por causa da irmã. O homem morreu essa semana. E eu fiquei: Jesus, tem misericórdia. Pensei o peso, irmãos. Eu falei assim, sabe, na brincadeira, ela rindo. Tá dando trabalho demais, que ela já deixou tudo. Ele é muito doente. Ele foi descansar. Se for o Senhor, eu não sei. Se ele adiantou a morte dele, eu também não sei, irmãos. Mas você está vendo o cuidado das palavras? Cuidado com o que você fala com alguém. As palavras de maldição. O adversário, ele pega, ele faz coisas terríveis, irmão. As nossas palavras, irmãos. Então, usa seus lábios para abençoar. Amém? Nesta noite, eu quero convidar os irmãos a se colocar sobre os pés. Leva essa